nós queremos, após isso, a gente vai ter um tempo em que nós vamos certificar desse melhor momento. Mas esses 4 meses, nós queríamos trabalhar com a igreja de forma propositiva. E eu queria que vocês todos prestassem bastante atenção, porque esse primeiro culto que nós temos, vocês vão conseguir entender todo o escopo dos 4 meses. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, para cada um de vocês que estão aqui. Eu tenho certeza absoluta, se você aquietar o coração, e se você de fato tiver um desejo de crescer e se aprofundar em Deus e na sua palavra, eu tenho certeza absoluta, e Deus não deixa eu errar nesse aspecto, você vai viver um nível mais profundo com Deus e com a sua palavra. Essa é a minha oração que tenho feito a Deus, esse é o meu clamor que tem sido feito a Deus. Hoje, nós queremos sempre que os cultos pela manhã dure um tempo de 1h30 mais ou menos. Hoje, o primeiro culto dessa manhã, talvez a gente extrapole um pouquinho, então você vai se programar nisso aí. Mas nós teremos então esse tempo. Daqui a pouco eu vou pedir a ajuda do Marcos, ele vai me passar um slide e a gente vai trabalhar em cima. Qual que é a ideia? A ideia nesses 4 meses é entender como Deus trabalha de forma natural na vida da igreja, baseado nesse livro aqui, que é As 3 Cores dos Seus Dons. A igreja está ambientada com 3 cores, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Esse escritor é Christian Schwartz, e ele escreve esse texto, e o livro principal dele chama Desenvolvimento Natural da Igreja. A ideia do Christian é o seguinte: o Deus que formou a criação e todas as coisas, e que tudo naturalmente se desenvolve, é o mesmo Deus que tem propósito na vida da sua igreja, e naturalmente a sua igreja será desenvolvida se ela está fundamentada nos ministérios e dons que Deus capacitou. O DNA disso é exatamente assim. Hoje eu vou dar o pano de fundo, vou dar as linhas mestras, e nós durante 4 meses exaustivamente vamos mergulhar nessa onda, ou nesse oceano que Deus tem para nós. Porque quanto mais nós mergulhamos em Deus e na sua palavra, mais nós podemos nos aprofundar. Uma coisa eu quero dizer para você antes de nós iniciarmos a palavra: Deus não quer nem que eu nem você seja um cristão morto, apático, desanimado e sem vibração. Deus quer que eu e você possa ser alguém que, com contato com Deus e o sobrenatural, possamos estar exultantes. Nós vivemos e servimos um Cristo que é vivo, não morto. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele deixou uma igreja vibrante, uma igreja operosa. E tanto é que ele deixou uma igreja operosa que ele capacitou a sua igreja com ferramentas para o seu crescimento. Então, depois de 11 anos de trabalho nessa igreja, entendo que Deus está nos direcionando para um momento novo na vida da igreja, do nosso conselho, da nossa igreja e da minha vida ministerial aqui nessa igreja. E eu quero te convidar, se você quiser fazer parte de homens e mulheres que querem virar chave na sua vida e na sua família e nessa igreja, eu quero te convidar a você levar bem a sério. Não permitir, não fique, o pastor não será tão prolixo na palavra, mas eu quero entregar o que tem que ser entregue. E também a gente não vai delongar tanto, mas eu quero entregar exatamente a porção. Depois, na medida que nós for caminhando, eu vou indicar algumas leituras. Quem quiser se aprofundar mais, vai poder comprar e ler o seu livro. Eu vou entrar em contato com a editora, para ver se eles nos disponibilizam um preço mais barato para a igreja, mas você vai poder mergulhar. Eu só quero dizer para você, se você quer virar a sua chave na sua vida espiritual, eu quero te desafiar. Vem comigo, vem com a palavra, vem com o que Deus tem para nós.
Eu tenho certeza. Agora, se você está plenamente satisfeito com o seu nível espiritual, com o seu engajamento com Deus, esquece. Mas se você entende que precisa aprender mais, eu estou aprendendo esses dias que eu voltei. Esse conteúdo aqui, eu tenho ele desde 2013. Eu já apliquei nas igrejas que pastoreei. E agora o MNO, Movimento Nacional de Oração, da IPI do Brasil, juntamente com toda a equipe, eu liguei ontem para o pastor de Curitiba, para o reverendo Gini, que é o nosso presidente, e para o líder nacional do Ministério Nacional de Oração, Edgar. Conversei com eles, e eles estão mandando todo o conteúdo nacional dessa implantação. A primeira igreja de Curitiba, no Paraná, pastor Matias Quitela, implantou o ministério organizado por uma igreja, desenvolve pelo Ministério de Dons e Talentos. É uma das maiores igrejas nossas da IPI no Brasil. A primeira IPI hoje está lá o Paulo Câmara, que é o pastor lá. E eu vou até Curitiba também. Eu quero doar o meu tempo. Eu quero doar a minha vida. Eu quero doar o tempo que eu tenho. Se você quiser caminhar, eu tenho certeza absoluta que você vai ver um novo tempo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Você sabia que todos nós temos dons? Quero te fazer uma pergunta. Você sabe a cor do seu dom? Você sabe onde você se encaixa? Você sabe que desde quando você nasceu, Deus já te dotou de dons e tem sonhos para você? Você já teve a curiosidade de procurar o desenvolver dos seus dons e talentos, ministérios? Você pelo menos conhece e sabe como Deus pode atuar através da tua vida? É isso que eu quero que você se desperte nesses 4 meses. E eu digo outra vez para você: não se acostume com um copo de água. Deus tem para você para mergulhar nele. Os dons espirituais são para hoje. Essa é a gente chama isso no termo teológico, que diz assim, que nós cremos na contemporaneidade dos dons. Diferente de algumas igrejas tradicionais, nós somos uma igreja reformada, mas que creem que os dons cessaram na ascensão de Jesus e foi dado somente aos apóstolos. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós cremos que os dons não cessaram com os apóstolos, mas os dons, eles têm uma continuidade histórica, se aplica na vida de cada crente que crê na sua palavra. E aí nós vamos fundamentar porque que nós cremos que os dons não cessaram, que os dons acontecem. Nós temos um artigo e não somente um livro da Igreja Presbiteriana Independente que chama Os Dons do Espírito, ou aquele laranja, e que ele vem regular exatamente isso. Os dons são para hoje e a igreja deve vivê-lo, e que nós devemos viver esses dons para que Deus possa, através da nossa vida, fazer a multiplicação na sua igreja. Uma igreja que não reconhece isso é uma igreja estéril, que não se multiplica. É uma igreja que está ávida porque alguém sirva a ele e não aprendeu a servir. Uma igreja que não se encaixa e que não conhece o seu dom, o seu talento, o seu ministério. É uma igreja que se cresce para passiva. Uma igreja que compreende os dons, talentos e ministério é uma igreja que diz assim: eu estou no time, no jogo, eu estou dentro porque eu quero servir o outro com aquilo que Deus me deu. Muda muito a figura. E nós vamos conversar sobre isso. Hoje nós daremos as bases totais, e a partir da semana que vem nós mudaremos por setores, por capítulos. Então você tem que acompanhar. Você precisa acompanhar, porque eu tenho certeza. Pastor, e aí? Semana que vem, se eu quiser, pode convidar alguém. Convida alguém. Você quer convidar? Quer experimentar? Quer um tempo novo? Vem para cá, porque Deus vai te usar no seu dom, no seu talento, no seu ministério. E Deus vai multiplicar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Então os dons espirituais são para hoje.
Deus, o próprio Jesus, capacitou a igreja. E eu queria que vocês abrissem, eu queria que o Marcos abrisse para mim, por gentileza, Efésios 4, do 1 a 16. É uma leitura meio longa, mais rápida. O pastor vai ser bem conciso naquilo que ele pretende falar aqui em 15, 20 minutos, mais ou menos. Efésios capítulo 1, 4, verso 1 ao 16. Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Leia comigo, volte. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Continue. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Repita comigo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer isso? Subiu, senão aquele que também havia descido até as mais regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ministérios, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, para a artimanha dos homens, pela astúcia com que os induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, e é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de toda parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Temos aqui a concessão dos dons pelo próprio Jesus aos homens, cada um de nós. Nós temos aqui a finalidade para a qual o Senhor concedeu, e nós temos aqui como é que se dá o crescimento da vida da igreja na medida em que nós exercemos os dons que Deus nos deu. Então, aqui nós temos os dons que o Senhor distribuiu. Não cessou no momento em que Jesus ascendeu ao céu, mas foi dado a cada um de nós, ou saber para a igreja, para que pudéssemos exercer para o crescimento, edificação da igreja. Jesus mesmo que capacitou e distribuiu. No verso 7 diz, ele concedeu os dons aos homens. Então, os dons não foi inventado por um homem, por uma pessoa, o próprio Jesus. Ele capacitou e ele derramou os dons para habilitar a igreja no exercício da sua tarefa da proclamação do Evangelho. Então, quando nós falamos assim, o problema é que muitas vezes, quando nós enxergamos, vocês vão ver um pouquinho daqui à frente, que os dons é muito mais daqueles 9 de Coríntios ou 5 ministérios de Efésios.
Os dons estão encapsulados em 30, pelo menos, que aparece na Bíblia, e a gente vai perceber através das cores, onde cada um deles se estabelece. E aí então, meus queridos irmãos e irmãs, quando a gente percebe isso, Jesus mesmo não deixou uma igreja sem uma estratégia, Ele não deixou a igreja falida, Ele não deixou a igreja incapacitada. Ele, antes de ascender ao céu, diz: Ele levou o cativo o cativeiro, o pecado, Ele venceu na cruz, Ele desceu até as profundezas do inferno, no Hades, e Ele então determinou todas as coisas, e Ele subiu e derramou sobre os homens os dons e ministérios, para que a igreja fosse uma igreja frutífera e não estéril, para que fosse uma igreja que caminhasse na unção e na graça do Senhor, e cada um na justa cooperação, no exercício mútuo dos dons, pudesse contribuir para o crescimento coletivo, não só da igreja local, mas da igreja que é chamada a igreja de Jesus Cristo nosso Senhor. Então os dons, foi o próprio Jesus que capacitou, foi o próprio Jesus que distribuiu. Verso 7 para mim, por favor, do capítulo que nós acabamos de ler. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Parte B. Por isso diz 8: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então eu queria que você pensasse com você. Deus distribuiu o dom e eu tenho um dom. Ah, mas talvez você não saiba, talvez você não identificou, mas o Senhor derramou sobre os homens os dons espirituais. Por isso que a gente caminha nessa percepção. Ele distribuiu a cada um de nós. Lá em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, está ali Jesus ia ascender ao céu. Antes de ascender ao céu, depois que se apresentou aos discípulos, ele comanda e envia a sua igreja, mas Ele não envia uma igreja falida, Ele envia uma igreja e capacita a igreja para operar no poder do seu Espírito. Marcos 16, verso 14, por gentileza. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto o ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e preguei o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que... Vamos repetir comigo? Estes sinais acompanharão aquele que crê. Vamos repetir outra vez? Esses sinais acompanharão quem aqui crê. Se eu creio, e se eu tenho dom, se eu tenho os ministérios, eu preciso só identificá-los, mas eu posso andar. E Jesus não deixou-me, Ele não foi para o céu e disse: vou deixar vocês aí, vocês se viram aí. Não, eu vou enviar vocês serão enviados para esse mundo, pregarão o evangelho, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, o machado já está na raiz. Mas também a minha igreja será capacitada, para que no poder do Espírito preguem, e aqueles que creem, os sinais que eu operei o acompanhe. Aí então não tem a cessação dos dons e ministérios no envio de Jesus, porque Ele diz: aqueles que creem. Ele não diz aos apóstolos que eu deixei, aqueles que estavam aqui, não. A quem Ele está dizendo isso aqui? A igreja. E quem é a igreja aqui? Diga amém. Sou igreja do Senhor. Então aqui nós temos Jesus capacita e distribui, envia capacitando e dando o que? O comando para que a igreja possa ser operante.
A igreja não pode ser de maneira nenhuma uma igreja passiva, uma igreja incapaz de resolver os seus problemas, os problemas espirituais da vida da igreja, relacionais e tantos outros. A igreja tem em si a diversidade de dons. O pastor Luiz não tem todos os dons, tem alguns. Você tem outros. E cada um de nós, na justa cooperação, nós ajudamos uns aos outros para poder prover o crescimento na vida da igreja. Ou seja, Jesus capacitou, Jesus distribuiu, Jesus enviou e enviou com poder. Paulo explica a finalidade porque ele deu o dom. E aí eu quero voltar lá no texto original que nós lemos 4, do verso 12 ao 16, Efésios 4, 12 ao 16. Ele explica isso para a igreja de Efésios. E eu queria que você acompanhasse comigo nesse estudo. Por que Deus distribuiu o dom? Não é para que eu disse, eu tenho um dom, ou para colocar uma estrela na cabeça e dizer, eu sou melhor que os outros porque eu tenho um dom, porque todos nós temos dons. Então ele não deu para ser um distintivo em relação aos outros, ou para que eu possa me vangloriar porque eu tenho um e você não tem. Não, ele distribuiu com uma finalidade, não para me vangloriar, mas para equipar a igreja. E aí diz, por que ele distribuiu? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Não, Regi, cada um de nós que temos os dons, temos a ferramenta que é capaz. Ontem, por exemplo, estava em casa, eu estou uns dias na casa da minha sogra, porque eu estou reformando lá, uma parte do meu apartamento não dá para ficar lá. E aí eu fui para a casa dela, e eu fui tomar banho e começou a pegar fogo no chuveiro. Estourou mesmo lá o fio. E há uma coisa que eu não sei de jeito nenhum, é mexer com eletricidade. Eu não sei. E começou a pegar fogo, não queimou a resistência, queimou lá o trem, lá, o negócio lá. E eu disse, meu Deus, a única coisa, eu estava já, graças a Deus não tinha água, né? E eu saí fora, falei assim, ó, começou a pipocar o negócio, saiu fogo, eu saí fora do box, e aí eu desliguei o chuveiro, fui lá no disjuntor, desliguei o disjuntor. Sim, eu estou pego, porque eu não sei nem trocar resistência, quanto mais saber onde está esse fogo aqui. E aí então eu liguei para 3 pessoas que é especialista em eletricidade, são pessoas que eu conheço, né? Liguei para 2, aí tinha um na Vila Maria. Aí eu cheguei, eu tinha um que era capaz. É uma coisa simples, de chuveiro, que estava desencapado, desencapou, o negócio pegou fogo. Ele chegou lá, estava desligado, vou fazer um provisório aqui, depois eu venho e faço o que tem que ser feito. Por quê? Porque quem é eletricista sabe mexer com eletricidade. É isso, e por isso que a gente fala, para o aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço. Por que Deus habilita com dom? Porque cada um de nós temos uma especialidade, cada um de nós temos um dom que é natural, recebido de Deus desde quando nós nascemos, um dom de capacitação espiritual sobrenatural para atuar na vida da igreja. Um é pastor, que pastoreia, outro é mestre, que sabe ensinar as pessoas, outro discipula, enfim. Por isso, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços. Continua, por gentileza. Para a edificação do corpo de Cristo. Como é que a igreja cresce edificada? Não é só o pastor pregando, não é só o pastor trabalhando, não é só porque o pastor é limitado nos seus dons, é na junção de especialidade de cada um, no sentido dos dons recebidos, é que nós nos acrescentamos. Então eu sou edificado com o seu dom e ministério, você é edificado com o meu dom, e então cada um de nós, todos nós temos dons. Talvez você não descobriu, mas nós somos usados. E aí então nós paramos de viver um pronto socorro, todo mundo gritando, ai, está doendo aqui, está aqui não, e todos nós começamos a ajudar coletivamente. Passamos de ser crianças que gritam por chupeta quando está com fome, e nós vemos muito problema quando as pessoas precisam de chupeta para poder afagar. Você viu criança quando começa a chorar, você tem que dar chupeta para ele, uma madeira, e ele está dizendo, para que vocês não sejam como crianças, que não sabem manusear bem aquilo que Deus lhe deu, e que não conhecem bem a ferramenta. Eu não conhecia a ferramenta de eletricidade, precisei chamar alguém para me ajudar. Eu não conheço,
Talvez você tenha um dom de misericórdia, de socorro, que eu não tenho. E a igreja precisa disso, para que você possa assistir e ajudar no crescimento, para edificação. A edificação acontece de forma coletiva. Não tem um figurão, não tem um grande, não tem um líder que é maior. Somos todos servos, construindo o trabalho no dom que temos e recebemos de Deus. Quem entendeu até agora, diga amém. Amém. Vou continuar. Paulo explica então, vai 13, por gentileza, rapidinho. O pastor já estourou o tempo dele. Até que todos cheguemos à unidade de fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. O trabalho coletivo nos faz isso. Continue, por gentileza. A perfeita unidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Continue, por gentileza. Para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por todo ao redor de toda a doutrina. Vou parar aqui. O que acontece aqui, gente? Uma igreja que não tem maturidade, que não exerce seus dons, ela não consegue crescer. Porque é que nem um parque infantil de crianças que são indoutas e que não conseguem controlar os seus desejos, suas vontades. Mas uma igreja madura é uma igreja que exerce plenamente os dons e ministérios e consegue discernir essa infantilidade que às vezes nos é levada e que não nos leva. Então ele está dizendo, para nos ser levado, se você continuar lendo, você vai ver, levado à maturidade, levado ao crescimento, levado a uma inteligência de andar com Deus e com a sua palavra. Terceira coisa, Paulo incentiva a busca. Então, por exemplo, ao descobrimento dos dons. Por que eu não exerço meu dom? Porque eu não tenho curiosidade de saber. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é a cor do seu dom? Estou te instigando a saber. Você quer saber? Então vem comigo 4 meses. Nós vamos aprender. E eu talvez vou descobrir alguns que eu tenho, mas eu não estou desenvolvendo ele, não estou trabalhando nele. Eu quero descobrir. Porque eu quero servir o Senhor melhor, eu quero servir a minha igreja melhor, eu quero servir o meu irmão melhor. Então eu quero descobrir, eu quero saber se eu estou encaixado em algum desse dom a mais que eu tenho. Nós não temos só um, às vezes tem pessoas que têm mais de um dom, você tem que descobrir qual é. E tem toda uma didática nessa ferramenta. Nós vamos aprender, depois nós vamos exercer e vamos descobrir através das habilidades, e a gente vai encaixando as nossas habilidades dentro dos dons e vamos exercitando. Naquela ideia, nós acertamos, às vezes nós vamos melhorando e nós vamos trabalhando essa questão. Esse aqui é o escopo do livro As 3 Cores dos Dons. Mas enfim, Paulo incentiva. Abra comigo, por gentileza, Marcos, 2 Timóteo 1,6. O que Paulo fala ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo 1,6. Segunda Timóteo 1,6. Vai chegar aí. Por essa razão, pois eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Repita comigo assim. Agora é Paulo falando para Timóteo, um jovem Timóteo que tinha dons. Você vai repetir como se o pastor Luiz, que é seu pastor, está falando para você. Desperte. Esse reavivar tem na tradução desperte o dom que há em ti, ou reavive os dom que há em ti. Então você vai dizer para você mesmo, descubra o dom, saiba qual é o dom que você tem de Deus para poder exercer com. Então vamos ler comigo então? Por essa razão, eu te admoesto, que eu possa reavivar ou descobrir o dom que recebi de Deus, desde o dia em que eu fui separado para a graça do Senhor. Amém? Nós temos dons. Então o apóstolo Paulo admoesta Paulo, assim como admoesta Paulo, Deus hoje admoesta a igreja, a mim e a você. Reavive-se, descubra, desperte o dom que há em ti, desde o dia em que você nasceu de novo para a glória de Deus Pai. Amém? Ainda o apóstolo Paulo incentiva a busca do dom. 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores
Então, quer dizer, a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Volte, por gentileza, a parte A. Entretanto, vamos repetir comigo: procurai. Então, os dons concedidos foi dado à igreja, mas às vezes eu não sei qual é, eu não descobri, me faltou esse discernimento. E aí o apóstolo diz: procurai com zelo, percebei. Deixe Deus te usar para o crescimento da própria igreja. Então nós temos aqui. Quais é a questão? E eu peço agora para o Marcos, eu não sei se ele conseguiu abrir o arquivo. Conseguiu, Marcos? Qual que é o símbolo? Vermelho, azul e verde. Por que vocês estão vendo essas cores aqui? É símbolo. Vermelho, azul e verde. Tá bem ruimzinho, né? Essa aí. O vermelho, eu estou aqui também na minha tela aqui. Nós temos essa bússola de verde, azul e vermelho. Quais são os objetivos dessas cores? Autoconhecimento, equilíbrio e discernimento comunitário. Eu conhecer o dom que tenho, trabalhar nos dons com equilíbrio, porque não foi só dado um dom em relação, foi dado vários dons à igreja, e eu tenho que ter o discernimento da igreja, dos dons operando na igreja, para que eu possa ter um crescimento equilibrado. Então aqui está essa bússola, né? Na medida em que eu descubro, na medida em que nós operamos coletivamente, a igreja começa a se complementar em si mesma, ela começa a ajudar mutuamente, não fica difícil para uma pessoa em relação a outra. Por exemplo, quantas pessoas tem na equipe de cozinha? Tem tantas, mas às vezes é duro você conseguir, porque a pessoa às vezes não tem uma vocação, mas quando a gente descobre a vocação de todos, nós conseguimos alcançar pessoas que vão assistir. Quantas pessoas têm condição de visitar e dar, por exemplo, comida e cobertor para quem está, para o mendigo, por exemplo? Ora, tem pessoas que têm o dom do socorro. Então, essas cores são bússolas que fazem, primeiro, eu conhecer o dom que eu tenho. Segundo, equilibrado, de forma equilibrada. E terceiro, quando eu discerno isso, eu começo a atuar na igreja de forma coletiva e de forma comunitária. Agora, veja bem esse outro gráfico, o próximo. Aqui tem as três cores. Então tá, cor vermelha significa engajamento. Cor azul, poder espiritual. Cor verde, sabedoria. A cor vermelha significa o sangue de Jesus derramado, é simbolismo, tá certo? E que o fato de eu ter sido ganho por Jesus, tem aí, ó, vocês podem depois ir nos muros que está escrito aí, tá certo? Tá certo? Quando eu tenho ganho por Jesus, eu sou engajado na obra de Deus, eu não sou apático, eu não sou aquele que só quer ser servido, que vem na igreja para cumprir um ritual. Não, eu sou parte do corpo, eu estou engajado, eu estou dentro do time, eu estou envolvido com aquilo, com o processo todo. Então a cor vermelha, essa chamada do engajamento, somos engajados, o cristão que está envolvido. A cor azul é o poder espiritual. Irmão, você sabe de uma coisa? Sem o poder de Deus espiritual na vida das pessoas, nós somos pessoas doentes espiritualmente na vida da igreja e não conseguimos a libertação que precisamos. Uma igreja que não consegue entender isso. Nós não podemos permitir que alguém venha perturbado aqui, oprimido aqui e saia daqui do mesmo jeito. Nós não podemos permitir, e somente porque a ação do espiritual de Deus é sobrenatural sobre a vida da igreja. Ou seja, cada um de nós devemos estar pronto para que Deus possa nos usar no nosso dom para ajudar pessoas. Pode ser de forma técnica, com o ensino da psicologia ou
desse trem aí, dessa questão que nós aprendemos. Pode ser, não há problema, porque Deus usa de todos os termos, mas nós não podemos permitir que uma pessoa adentre até o nosso lugar e saia do mesmo jeito que entrou, verdade? Não podemos, gente. É a mesma coisa, a cor azul, o poder espiritual, é o seguinte: é a mesma coisa de se encontrar uma pessoa que está morrendo de sede. Morrendo de sede. Você sabe que vai matar a sede dele é a água. Você sabe onde tem a água, mas não dá água para a pessoa e ela morre de sede. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas pelas cadeias do inimigo. Muitas pessoas que estão aprisionadas, às vezes, da enfermidade da alma, do corpo, do espírito, não sei, de várias áreas, e nós estamos impotentes diante dessas demandas. Mas Deus não deixou uma igreja, esses sinais seguirão os que me creem. Ou seja, a cor azul é quando eu começo a descobrir, cada um de nós que temos os dons para operar com graça e poder na vida da igreja. Eu não posso permitir que uma pessoa dentro da igreja, presa pelo inferno, e saia daqui do mesmo jeito. Se essa pessoa veio aqui, ela precisa alcançar uma palavra libertadora, transformadora, que possa mudar a sua vida, e eu não posso aceitar isso como ministro da palavra. A cor azul significa: meu Deus, o que eu tenho? O que Deus me deu? Que palavra libertadora que Deus me deu? E aí a gente vai ver depois, não é hoje, os dons. E a cor de verde é sabedoria. Você sabia que muita igreja morre por causa de sabedoria? As pessoas não têm sabedoria no trato, nos relacionamentos. E a sabedoria aqui, ela é considerada pela natureza. Deus, com a sua sabedoria, criou todas as coisas de forma correta. E há uma cadeia alimentar na natureza, e ela se desenvolve independente do homem. Ainda que o homem está destruindo a natureza por si sobrevive. Vocês já viram uma queimada numa mata que acontece? Que destrói muito. Passa um tempo, a própria natureza restaura aquela condição, e aí então começa o processo, o desenvolvimento natural da igreja. E a gente fica pensando: não, essa igreja aqui teve 500 pessoas, 400 pessoas, 300 pessoas, e nós ficamos nessa história, e achamos que Deus não pode renovar o seu tempo na vida dessa igreja, porque nós estamos fadados àquilo que aconteceu no passado, e esquecemos de viver o presente. Ah, mas é porque meu pai era assim, meu tio era assim. Meu irmão, meu tio, meu pai, glória a Deus, vou encontrar com ele no céu. Mas já foi. O tempo é outro. Deus quer usar você que está no cenário agora. E às vezes nós não temos sabedoria. Falta de sabedoria faz a gente falar o que não deve na hora errada. A gente magoa as pessoas com palavras, com ações, com atitudes, e muitas vezes falta sabedoria. E a cor verde é os dons que nos leva a capacitar, porque as pessoas que têm esse dom, em vez de multiplicar o problema, apazigua o problema, resolve o problema, ajuda o pastor na solução dos problemas, das dificuldades. Então a cor verde é sabedoria no trato, sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria é dotada aos homens crentes, mas também muitas pessoas que nem são crentes têm sabedoria em lidar com a vida. Amém? Por fim, para a gente acabar, a última planilha que eu te dei lá, essa aqui, ó. Gente, é lindo esse trem aqui. Dentro desse escopo aí, não dá. Eu vou disponibilizar no grupo, depois se quiser, eu vou mandar essa planilha só essa isolada. Aqui nós temos as cores, e nós temos os dons que está debaixo das cores. E aí você vai identificar de dentro disso aqui, vai conseguir entender um pouquinho disso aqui, a categoria da área verde, vermelha e azul. E você vai, depois existe todo um processo para a gente poder tentar aprender, porque a gente está aprendendo. É que nem quando a criança vai e não sabe ler. Você começa com A, E, I, O, U, e começa a rodar, e a gente vai aprendendo, e na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai encaixando e vai exercendo. Então aqui tem quantos dons estão nessas três cores, vermelho, verde e azul, que é engajamento, sabedoria e poder espiritual. São 10 em cada um. E há um exercício didático para descobrimento, através até de uma pesquisa, de oração, de intercessão.
E também uma pesquisa que você vai alinhando. Por exemplo, se você, quando vê uma pessoa extremamente necessitada na rua, você é capaz de tirar a tua roupa, dar para a pessoa e dar uma comida para ele, você pode encaixar. Então esse questionário nos faz levar a entender qual é a minha facilidade de lidar com as coisas, com as questões. Mas enfim, isso aqui é lá para o final. Você tem que ir comigo 4 meses. Você precisa engajar 4 meses comigo para você entender isso aqui. E se você quer virar a chave e tornar a sua vida mais relevante nesse mundo, fazendo a obra de Deus, saiba que Deus não te fez para esquentar banco e nem para limpar banco. Até para limpar pode ser, mas limpar para você sentar. Deus nos fez ativos, proativos. Deus nos fez engajados. Deus nos fez com poder e graça. E Deus nos fez com sabedoria. Essa aí é a chamada. Eu queria que vocês orassem. O pastor está tão envolvido nisso e eu quero chamar vocês para isso. Queria que vocês convidavam as nossas pessoas. Eu quero virar a chave. Você quer virar a chave? Você sabe qual é o seu dom? Você sabe onde se encaixa? Você está contente com o seu nível espiritual, com a sua vida espiritual? Você quer algo mais de Deus ou não? Eu não sei. Eu não estou contente. Eu quero mais. Quero conhecer melhor. Eu quero me aprofundar em Deus e em sua palavra. Esses 4 meses são propositivos. Nós vamos estudar cada dom separado. Cada dom. E a gente vai em cima disso. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã, primeira manhã. Que o Senhor nos ajude, Senhor amado, a encaixar e que os nossos ministérios e dons, e que a sua igreja possa ser orientada pelo exercício, pelo desenvolvimento natural da igreja. Que nós possamos gradativamente compreender que nós não fomos feitos como pessoas sem condições, mas o Senhor nos habilitou para a glória do seu nome. Nos ajuda, Senhor amado, a compreender isso. Nos ajude a andar na sua presença. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga amém.